Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Primeiramente, eu gostaria de glorificar o nosso Altíssimo Pai, porque no momento de gravação ainda está meio claro, e enquanto ainda está claro, para mim ainda é Shabbat, né? Então, Shabbat Shalom, meus irmãos e irmãs. E, primeiramente, glória ao Altíssimo Pai, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Moisés. E abençoado seja nosso grande irmão e Salvador, Cristo, que é grego para Salvador, o Salvador das 12 tribos. Glória, pessoal, glória. Aqui, ó, o privilégio branco, né? O privilégio branco. Suzanne von Richthofen é solta após 20 anos de cadeia. Uau! Como esse povo tem privilégios, né? Suzanne von Richthofen, condenada pela morte dos pais em 2002, foi solta nesta quarta-feira, dia 11, né? E transferida para um regime aberto após decisão da justiça. Mas que justiça boa, né? A gente sabe que quem está no poder tem a mesma aparência dela, né? A gente sabe que aqueles que estão no poder não gostam de sujar a própria imagem, né? Eles gostam mais de sujar as imagens dos melânicos, né? A informação foi confirmada ao Correio Brasiliense pela Secretaria da Administração Penitenciária SAP do Estado. O alvará de soltura foi cumprido às 17h35 pela penitenciária feminina, eu acho que esse é né? Primeiro, sei lá, Santa Maria Eufrásia, Pelletier de Tremembé. Eita porra, é muita palavra. Onde ela estava presa. Em julho de 2006, Suzanne foi condenada a 39 anos e 6 meses de prisão. Uau! Por homicídio, né? Lembra-se, por homicídio, né? Aqui no Brasil não existe pena de morte, mas já eu vou chegar a esse assunto, né? Junto com Daniel e Christian Cravinhos, os três foram considerados culpados pelo assassinato do casal Marisia e Manfred von Richthofen. Vocês sabem, né? Esses daí foram os pais desses três, né? E é engraçado que são três, né? Eu sempre pensei que fossem só duas, né? Duas pessoas, né? Ela mais um irmão. Mas parece que foram três, né? Mas, bem, né? Nesse tempo eu estava na Suíça, então... como eu poderia saber melhor, né? Os três foram considerados culpados pelo assassinato do casal Marisa e Manfred von Richthofen em outubro de 2002, há pouco mais de 20 anos. Daniel, então namorado de Suzanne... namorado, ok. De Suzanne na época do crime, recebeu a mesma pena que ela, enquanto Christian foi condenado a 38 anos e 6 meses. Ele recebeu 2 anos a mais? Tá certo aqui? Ela recebeu o quê? 39? Ele recebeu um pouco menos. Suzanne, que tinha pouco mais de 18 anos, caralho, né? Falando da semente da serpente, né? Um pouco mais de 18 anos, quando cometeu o crime, obteve progressão para o regime semiaberto em 2015. Né? Privilégio branco, né? Um assassino obteve progressão. Atualmente, com 39 anos, ela voltou a estudar com a autorização da justiça e faz graduação de biofarmácia em uma faculdade particular de Taubaté. Uau! Mas é privilégio sobre privilégios, né? Incrível essa semente dessa serpente, né? Suzanne chegou a ser colocada em liberdade em dezembro de 2004, graças a um habeas corpus de sua defesa, mas voltou a ser presa após uma polêmica entrevista ao programa Fantástico da TV Globo, em que foi flagrada sendo orientada pelo advogado a chorar e simular desconforto enquanto era entrevistada, né? O diabo, ele é mentiroso, ele é um assassino e um mentiroso, né? Era para ela simular, ficar chorando, né? Então, né,
uma assassina dos próprios pais. Sim, meus irmãos e irmãs, estamos falando dos inimigos. Sim, eu sei. Mas Joel, ela é uma inimiga, ela é uma descendente da serpente. Por que tu te preocupa? Né? Porque se vocês prestarem atenção no título do vídeo, tem a ver com o título do vídeo, né? O que eu quero dizer com isso, né? É que o Brasil, por incrível que seja, né? Mas não é coincidência nenhuma, né? Não tem a pena de morte, né? Os Estados Unidos ainda têm a pena de morte, né? Nem todos os Estados Unidos, né? Mas muitos países dos Estados Unidos, né? Não é países, né? Muitos municípios, é isso que se fala, né? Dos Estados Unidos têm a pena de morte, né? E o Brasil não adaptou a pena de morte, né? Por quê? É claro, né? Porque se o Brasil tivesse a pena de morte pela quantidade de homicídios que acontecem aqui nas mãos dos inimigos, a maioria que deveria morrer, né, pela pena de morte seria quem? Seriam os nossos inimigos, né? Seriam, na maioria, os caucasoides. Por quê? Porque na maioria são eles que andam armados por aí, né? Camila, tá ligado, Camila? Tá ligado o microfone? Tá ligado. Vamos chegar ali. Como é que foi? O que aconteceu com o senhor lá com o prefeito lá? Tomei uma costa dele, Como é de que foi? taca de animal. Essa briga tem cunho político, não, né? O motivo que ele, hoje não é dia de máquina trabalhar lá. E simplesmente ele pôs uma máquina. Eu fui conversar com ele, eu estava em cima do animal. Ele conseguiu me dominar. Pegou a taca e começou a me dar atacada, né? Me arrebentou todo. Entendeu? Como eu estava armado, infelizmente eu fiquei com medo do chicote passar com a arma. E me defendi. E essa briga tem muito tempo, essa briga? Eu sou adversário dele na política lá. Obrigado, tá? Sim. Ok, nós estamos recebendo uma nova informação sobre um guarda civil metropolitano que fez ataques racistas. Você deve se lembrar. A informação é que a polícia trabalhou rápido em Mogi das Cruzes e já prendeu esse homem. Mas antes de eu falar qualquer outra história para vocês, eu quero deixar um abraço para algumas regiões do país que vão ficar agora com a programação local. Já está pronta a reportagem? Eu estou lembrado, claro, uma imagem revoltante, um racista que atacou um morador da minha cidade natal, Mogi das Cruzes. A polícia o identificou como guarda civil metropolitano. Ele está preso. O Éder Frito é o repórter. Um jovem negro baleado pelo vizinho. Quem atira é um guarda municipal, José Carlos de Oliveira, de Mogi das Cruzes, cidade da Grande São Paulo. Filma aí. Tá aí o cidadão aí, ó. Por causa de uma rainha de 50 centavos, sacou a arma pra nós aí, ó. Devolve a pipa aí, ó. 50 centavos. Devolve a pipa aí. Ó, 50 centavos, rapaziada. Olha lá. Tá aí o canhão aí pra nós. Saca aí. Aí, amigo. 50 centavos, amigo. É isso aí. 50 centavos. É isso aí. É isso aí. Aí, amigo. Quer uma raia lá? Tem um cheio de raia ali, ó, saco de raia. Pega lá. Vamos lá pegar pra você. Vamos lá. Pega lá, traz lá. Vamos lá, Chama a polícia também. Seu Que babá. da hora. Vem pro soco aqui. Eles têm, pelo sistema aqui, né, o sistema aqui nessa terra, eles têm o privilégio de ficarem andando com arma, né? Se tu é melânico, um negro nativo, e tu tenta querer adquirir uma arma, até mesmo uma arma, de maneira legal, da mesma forma que um caucasoide poderia ter, boa sorte. Né? Boa sorte. Tu vai ver que vai ter muitos mal olhados, né? Mal olhar, né? Que é assim que se fala, eu acho, né? Desculpa aí. As pessoas vão estar olhando, fazendo cara feia, né? E talvez até chamem a polícia, né? Porque um desses caucasianos aí vão achar que tem alguma coisa de estranho aqui, esse negro aqui querendo adquirir uma arma, né? Mesmo sendo legalmente, entendeu? Então, se tu não faz parte da polícia, né? Tenta
adquirir uma arma aqui nesse país. Tu vai ver que é meio que impossível, né? Mas eles podem, né? Então, com esse fator, né, esse privilégio que eles têm, né, a semente da serpente, o caucasoide, os filhos do diabo aqui na nossa terra, né? Então, se eles adaptassem a pena de morte por aqui, o que iria acontecer, né? Nós sabemos que, na maioria, são eles sempre matando o nosso povo, né, negros e nativos, matando até mesmo muitos adolescentes pelas costas, né, o que eles mais gostam de fazer, né, atirar pelas costas. E, em segundo lugar, um monte de policiais iriam também ter que sofrer com a pena de morte, né? Já que a maior parte dos assassinatos acontecem nas mãos de uniformizados, né? Sejam eles da Polícia Militar, ou da Polícia Federal, Polícia Civil, não importa, né? Vocês se lembram, né? Eles já teve até caso, né, não muito distante, em que a Polícia Federal até matou um irmão melânico através de gás lacrimogênio, né? Eles prenderam o cara no carro, jogaram gás lacrimogênio lá e mataram o cara, né? Então, é por isso que aqui no Brasil não vai haver pena de morte no momento, né? Porque a pena de morte, né, seria uma coisa fatal para eles, e eles sabem disso, né? Novamente, deixa eu me repetir mais uma vez, né? Deixa eu lembrar vocês mais uma vez, eles não gostam de sujar a própria imagem, né? Eles querem usar a mídia para sujar a imagem de melânicos, né? Negros e nativos. Mas embora nos lembrar mais uma vez de como essa família, né, ela, o irmão dela, eu acho que é o irmão dela, e o namorado mataram a família dela, né? Suzanne von Richthofen, né? Indo lá na Wikipédia, né, caso Richthofen, aqui nessa parte, eu não sei, deixa eu ver se eu consigo marcar. Tá meio difícil, não estou conseguindo. Mas aqui, no dia 31, né? No dia 31 de outubro de 2002, Suzanne abriu a porta da mansão da família no Brooklyn, em São Paulo. Essas porra desses caucasianos, né? Eles são tão parasitas, mas tão parasitas que eles copiam até nomes de bairros americanos, né? Só que lembrando a vocês, o Brooklyn lá em Nova York, nos Estados Unidos, é um bairro pobre, né? Aqui já em São Paulo, no Brasil, o Brooklyn já é um bairro de pessoas ricas, né? Né, porque tá escrito, né? Suzanne abriu a porta da mansão da família no Brooklyn, né? Esses parasitas. Para que os irmãos cravinhos pudessem acessar a residência. Desculpa aí, pessoal. Eu fiquei gripado uma semana atrás e eu tô com catarro, entendeu? Eu fico com catarro e ainda não saiu o catarro. Depois disso, eles foram para o segundo andar do imóvel e mataram Manfred e Marisia com marretadas na cabeça. Eu quero lembrar a vocês o que é uma marreta. É exatamente isso. Imagina, né, os teus próprios filhos entram no teu quarto, no Brooklyn brasileiro, levando marretas e começam a estraçalhar a tua cabeça, ok? Né? Vocês estão vendo, uma marreta. O que a palavra de Deus fala sobre isso? Né? Números, capítulo 35, verso 16. Porém, se o ferir com instrumento de ferro e morrer, homicida uma marreta de ferro, né? Ou até uma arma é de ferro, porque a bala é feita de ferro, né? Então, por isso que, nesse sentido, isso aqui também se aplica até mesmo aos policiais, né? Os assassinos que usam uniformes aqui nessa terra, né? E em todo o planeta, né?
Números 35, verso 16, novamente. Porém, se o ferir com instrumento de ferro e morrer, homicida é. Certamente o homicida morrerá. Né? Eu posso até continuar lendo. 17, ou se lhe ferir com uma pedrada de que possa morrer, e morrer, homicida é. Certamente o homicida morrerá. 18, ou se o ferir com instrumento de pau que tiver na mão de que possa morrer e ele morrer, homicida é, certamente morrerá o homicida, né? 19, o vingador do sangue matará o homicida encontrando matá-lo-á, né? Novamente, eu quero lembrar vocês de que se trata aqui de caucasianos, né? Eu, sendo descendente de nativo, se eu matar o caucasoide, né, vocês já sabem o que eles vão fazer comigo, né? Então, a mesma coisa se aplica aos irmãos negros, irmãos e irmãs, negros e negras, né? Como se trata de caucasiano, não podemos fazer nada. Como eles estão no poder, né, eles não aplicaram a pena de morte aqui no Brasil. Né? Lembrando vocês novamente o porquê, né? Vocês se lembram, né? Eles não vão fazer isso porque, porque a maior parte dos assassinos nessa terra vem da raça deles. Então, como é que eles vão aplicar algo que vai depois ferir, né? Vai ferir a imagem deles, né? Eles precisam se manter no poder, né? Se do nada 65% dos caucasoides aqui tem que morrer por causa da pena de morte, como é que eles vão poder se manter no poder, né? É claro, né? Então, né? Lembrando a vocês que no reino de Deus, né, o reino de Deus vai ser estabelecido aqui na Terra, né? O mundo espiritual, o reino de Deus já é estabelecido, né? Porque no mundo espiritual todo mundo faz a vontade do Altíssimo Pai, né? É só ler o livro de Jó, né? O primeiro capítulo, e vocês vão entender. No reino de Deus todo mundo faz a vontade do Altíssimo Pai, até mesmo o anjo Satanás, né? Novamente, o livro de Jó, capítulo 1, né? Mas aqui na Terra ainda precisa ser estabelecido o reino de Deus. E com isso no reino de Deus será estabelecido a pena de morte, né? Porque, né? Não adianta querer fugir disso, né? No reino de Deus tu vai pensar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes se tu vai querer matar alguém, né? Mas, irmão Joel, eu pensava que no reino de Deus não haveria morte. Exatamente, porque vai haver a pena de morte. Mas não é isso que o livro de Apocalipse diz. Por quê? O que o livro de Apocalipse, capítulo 21, diz? Né, diz isso, Joel. Apocalipse 21, capítulo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte. Não haverá mais morte, né, irmão Joel? Então eu acho que tu tá pregando, tu tá falando alguma coisa errada. Não, eu não estou falando nada errado. Novamente, vocês, né, aqueles de vocês que pensam exatamente assim, é por isso que eu puxei essa escritura, vocês estão pensando, né, de novo com a mentalidade manipulada pelos nossos inimigos, né? Vocês estão pensando através, né, da lavagem cerebral que os nossos inimigos que corromperam a nossa igreja fizeram com vocês, né? Vocês estão pensando como no meio de paganismo, né? Essa palavra, não haverá mais morte, deixa eu marcar aqui. Não haverá mais morte. No grego significa não haverá mais homicídio. Ok? Homicídio. Porque o Altíssimo Pai, ele já esclareceu, ele deu um limite para quanto tempo o ser humano pode viver aqui na Terra. O Altíssimo Pai já esclareceu isso, né? Vocês poderão estar vendo agora essa escritura, né? Vocês mesmos procurem por essa escritura, né? Demonstrem um pouco de interesse pela palavra do nosso Altíssimo Pai, né? Então, no grego, não haverá mais morte, faz referência que não haverá mais
suicídio, né? Homicídio. Por quê? Exatamente porque vai haver pena de morte no reino de Deus. Se tu matar, tu vai ser morto, entendeu? Né? Então é disso que se refere, né? Novamente, Apocalipse capítulo 21, verso 4, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já são passadas, né? Então não haverá mais morte, fazendo referência a homicídios, né? Porque, novamente, deixa eu repetir mais uma vez, o Altíssimo Pai, ele já estabeleceu um limite de vida aqui na Terra. Se ninguém morresse, pessoal, né? Se ninguém morresse, todo mundo aqui, né, transa, tem filho, se multiplica, mas aí tu vai se multiplicando infinitivamente. Isso nem faz sentido, né? Porque se todo mundo simplesmente se multiplicasse infinitivamente, então a maioria dos seres humanos teria que viver no mar, né? Nadando no mar, porque não haveria mais espaço na Terra, né? Então isso não faz sentido, pessoal, né? Vocês estão pensando com esse falso cristianismo, ok? Não haverá mais morte faz referência a suicídio, homicídio, essas coisas, né? Porque no reino de Deus vai haver pena de morte, né? Números 35, verso 16, porém se o ferir com instrumento de ferro e morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ok? Então, esse é o motivo pelo qual, nesse reinado que estamos vivendo agora, não há pena de morte, muito menos aqui no Brasil, porque nós sabemos que os inimigos andam solto aqui nessa terra, matando o nosso povo.